Olá a todos, eu me chamo André Lima, sou professor da área de Letras e mestrando em Literatura pela Unifesp, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E eu estou aqui para apresentar o meu trabalho, que se chama Uma Comunidade Amazônica, Transformações do Imaginário e Cultura Oral da cidade de Gurupá, Pará. Bom, esse trabalho se trata de uma síntese de uma pesquisa de campo que foi realizada nessa cidade entre os anos de 2012 e 2015, onde foram observadas marcas das transformações sofridas pelas narrativas orais na comunidade em decorrência dos avanços tecnológicos e informacionais causados pelas mídias eletrônicas naquela sociedade. Aqui na introdução eu coloquei essa citação de Jean-Noël Pellen, onde ele fala: desde os primórdios da civilização, as narrativas orais têm exercido o papel de elemento codificador e legitimador de um povo. Considerando isso, a importância desses relatos populares, contos e histórias é indiscutível no âmbito literário devido a essa valorização e conservação cultural causada pelos mesmos nos mais variados contextos sociais. Grande parte desses contos da região de Gurupá foram herdados por meio dessa miscigenação cultural entre os povos habitantes da região, os povos indígenas, no caso, somados aos africanos e aos povos portugueses que vieram a habitar a região posteriormente. Com isso, essa miscigenação cultural originou as crenças do caboclo amazônico. Contudo, o surgimento de novos adventos tecnológicos na comunidade influenciaram e transformaram essas narrativas orais que já eram passadas de pai para filho, de geração a geração, e com esses novos adventos tecnológicos, muitos desses contos sofreram transformações. Essa pesquisa a respeito das narrativas orais e suas transformações por meio de impactos de mídia e inovações tecnológicas foi feita na cidade de Gurupá, que é um município localizado às margens do Rio Amazonas, na região nordeste do estado do Pará. Esse povoado tem sido palco de inúmeros estudos desde os anos 40, mais precisamente falando 1945, com a visita do antropólogo Charles Wegley, que é considerado um dos pioneiros na antropologia brasileira, e foi o autor da obra Amazon Town, A Study of Human Life in the Tropics, que abriu portas às novas pesquisas de naturezas variadas naquela comunidade, que atualmente é referência em pesquisas científicas. Bom, sobre a evolução do mito do lobisomem na cidade de Gurupá, pode-se dizer que, na década de 40, durante as primeiras pesquisas realizadas nessa cidade, muito era falado sobre as pessoas que possuíam a capacidade de se metamorfosear em porcos. Mas com o passar do tempo, essas narrativas sofreram alterações devido ao intercâmbio cultural originário das influências que eram recebidas dos grandes centros urbanos e também pelos meios de comunicação emergentes na região. Considerando que a pesquisa conduzida pelo antropólogo Charles Wegley deu-se nos anos 40, nós podemos perceber a mudança que ocorreu na nomenclatura dada aos indivíduos que se transformam em porcos. Porque então Matinta Pereira era o nome atribuído aos mesmos. Naquela época, tanto o homem quanto a mulher que se transformava em porco era conhecido como Matinta Pereira. Porém, depois, eles começaram a ser diferenciados por questões de gênero, ou seja, a mulher que se transformava em porco era Matinta Pereira, enquanto o homem que se transformava em porco era lobisomem. E, posteriormente, novas transformações ocorreram nesse mito, e agora, na cidade de Gurupá, o lobisomem é conhecido como o homem que se transforma em lobo, mesmo que o lobo não seja um animal natural da floresta amazônica. Bom, sobre as considerações finais, pode-se dizer que a cidade de Gurupá, apesar de todas as adversidades, superou o status de vilarejo ribeirinho e hoje trata-se de um município em expansão às margens do Rio Amazonas, se desenvolvendo como cidade, socialmente, geograficamente e também com o exponencial crescimento das mídias eletrônicas.
A região possui uma imensa riqueza cultural na forma de narrativas orais, passadas de pai para filho através das décadas, e muitas das mesmas sofreram alterações ao longo dos anos, de acordo com o crescimento do município e o contato do mesmo com as novidades dos meios de comunicação. Com base nisso, o intuito desse trabalho foi de abordar a relação da cidade de Gurupá atual com essa antiga tradição do povo gurupaense de contar histórias, trazendo à tona as características dessas histórias e seus protagonistas, que sofreram mudanças durante o processo de urbanização da comunidade. Realizando essa pesquisa, se percebeu que essa expressão popular ainda permanece viva e muito presente no imaginário e tradições locais, apesar de todas as transformações sofridas durante o decorrer do tempo. Esses novos veículos de informação presentes no mundo globalizado contribuem de maneira direta nessas transformações, suplantando antigos conceitos das narrativas orais da cidade e incluindo novos, renovando-as e mantendo-as sempre presentes na cultura local, gerando, desta forma, um benefício mútuo entre ambos. Aqui estão as minhas referências que foram usadas nesse trabalho, e eu agradeço muito a presença de todos, a atenção e também ao terceiro evento CIAME. Muito obrigado a todos.